através da Web TV Mansão do Caminho e pela internet, nossos votos de muita paz. Recentemente, o grande telescópio Hubble apresentou uma paisagem jamais captada do infinito. A multiplicidade de galáxias surpreendeu aos próprios físicos astrofísicos. E alguém, no momento de arrobo ante a grandeza do universo, referiu-se: se por acaso pudéssemos retirar a Via Láctea, esta galáxia de 200 bilhões de sóis, na qual nos encontramos, quase não se daria a oportunidade de perceber no mapa grandioso do cosmos. De tal maneira é esse cosmo que qualquer audaciosa concepção das mentes mais grandiosas não logra dar uma ideia pálida do que seja este universo diante de universos paralelos, ou quiçá diante de outros universos que antes deste existiram e foram desintegrados. Esta fascinante página leva-nos a reflexionar na pequenez da criatura humana. Essa criatura humana que há 2 bilhões e 200 milhões de anos começa a aglutinar partículas numa parte daquela galáxia imensa de gases incandescentes de onde vai sair o planeta terrestre. E através desses períodos que se sucedem na história da antropologia, até este momento de pensamento cósmico, vamos tentando entender o que é a vida, qual é o sentido da vida, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, por que sofremos. Para poder decifrar esse enigma, surgiu a religião, a princípio de natureza cósmica primitiva, e na razão direta em que a inteligência e as emoções foram substituindo os instintos, sutilizou-se o pensamento de natureza religiosa, levando as mentes mais grandiosas a uma percepção cósmica da própria divindade. Antes de Cristo, a filosofia estava atrelada aos interesses eminentemente guerreiros. Alexandre Magno da Macedônia tinha, por exemplo, como seu filósofo mestre Diógenes. Domício Nero era dirigido por um dos mais notáveis filósofos do pensamento estético. E nós vimos que eles estavam apoiados na tradição do pensar. Mas depois de Cristo, os conceitos socráticos e platônicos, que divergiam de todas as doutrinas filosóficas até então apresentadas, surgiu o pensamento cristão. E a humanidade estava diante de 2 vertentes: o materialismo, a doutrina atomista, o espiritualismo, a doutrina da imortalidade da alma. Com o advento das doutrinas religiosas ortodoxas e formais, surgiram as religiões eminentemente castradoras, que limitaram o universo à paixão dos seus pobres sentidos orgânicos. E nós vimos, por exemplo, que a religião católica asseverava que as estrelas eram lâmpadas mágicas que Deus colocara no arquipélago do infinito para clarear a noite. Imagem muito pobre. E que a Terra tinha a forma de um disco, tendo por centro Jerusalém.
Se por acaso viajássemos na mesma direção, cairíamos no abismo. Foi necessário que se divorciasse a doutrina da fé cega de qualquer doutrina de natureza racional. E após o Renascimento e a doutrina luterana, no século XVII, a ciência evadiu-se do compromisso atrasado de crer nos sentidos físicos e passou à análise, partindo da negação na busca da afirmação. E nesse período o pensamento lógico desvaira, porque homens e mulheres notáveis anulam qualquer probabilidade inteligente do surgimento do universo e apela-se para o acaso. Atribui-se à natureza das coisas a sua própria origem. Mas, a partir do século XVII e dos primórdios do século XVIII, a filosofia rompe as amarras a que se encontrava vinculada em anegação e começaram a surgir os pensamentos aristotélicos, daqueles que tinham a visão mais ampla do universo. A partir daí, nós vamos encontrar Leibniz, o grande pensador holandês. Ele apresenta a tese a respeito de uma causalidade infinita que os judeus, o judeu que ele era, renegam e o expulsam da sua igreja. Ele então apresenta a doutrina católica dominante, ainda na Europa, a sua tese de uma universalidade da grandeza de Deus e a tradição dogmática repudia, e Leibniz torna-se pai de um pensamento absolutamente independente. Surgem na Inglaterra, na França, na Alemanha, os grandes idealistas. Vemos então neste momento Jean-Jacques Rousseau apresentar a doutrina do iluminismo vinculada a métodos pedagógicos para a educação. E logo depois, Voltaire pertence da tradição dogmática das religiões e dizer que não acreditava no Deus que as religiões fizeram. Nada obstante, acreditasse no Deus que fez as religiões. E a tese de Voltaire irá iluminar os caminhos do pensamento libertário da França. A Revolução de 1789 abre as portas para a grandeza do iluminismo. E os grandes jornaleiros do iluminismo propõem agora um pensamento mais rebelde. Não devemos ter a preocupação de Deus ou não de Deus. Devemos ter a preocupação da alegria, do bem-estar, da felicidade hoje. E então aparece o pensamento grandioso do positivismo. A doutrina positivista objetiva, acima de tudo, o bem-estar do indivíduo. Uma ética platônica, uma estética aristotélica. E neste momento em que a doutrina toma conta, principalmente da França, da Inglaterra, na Alemanha, o pensamento está quase desvairando. E surgem os pensadores do niilismo, que vão naturalmente influenciar o pessimismo de Schopenhauer, de Nietzsche e as doutrinas amargas do século XX, as doutrinas do existencialismo e o caos da atualidade. Então vemos o universo do ponto de vista científico grandioso, abrasador, e a criatura humana amesquinhada no círculo estreito das suas paixões, à semelhança de um verme que pensa e que não pode abarcar a grandeza do universo. A mesma ciência que matou Deus faz agora o seu recuo, porque o vê, o encontra in situ, nas mínimas micropartículas de um vírus, na grandeza galáctica de 6 bilhões de galáxias do universo. E então volta-se a Deus
procurando-se uma ética. Qual seria uma ética capaz de entender Deus e o universo? A ética, por exemplo, apresentada pela filosofia tradicional, está muito marcada pelos debates entre as diversas escolas. E é nesse mare magnum do século XIX que surge uma filosofia peculiar, revelada por aqueles que se autodenominam imortais. É a primeira filosofia que primeiro surge e depois se explica. Será chamada doutrina espiritista, ou filosofia espírita, como se quiser, ou espiritualismo filosófico à luz do pensamento de Allan Kardec, o homem que codificou todos esses postulados universais. Ele foi colher nas doutrinas antropológicas o homem primitivo e descobriu que nos fósseis havia a presença de vestígios da crença em uma causalidade. Nas grandes grutas em Feldhofer, da África do Sul, na Lagoa Santa, em Minas Gerais, havia vestígios de uma crença em qualquer uma coisa que afirmava a anterioridade do ser no mundo e a submissão deste ser a algo além do mundo. Então o conceito religioso está exarado desta forma: ninguém morre. Aquele objeto que se constitui de grânulos e se apresenta com órgãos que se degradam é o ser curioso, porque esta forma se dilui. Então vamos recorrer ainda à química. Nada se perde, nada se cria de novo, tudo se transforma. Que Allan Kardec vai confirmar na informação dos espíritos, na questão 540 do livro básico da doutrina. O átomo de hoje será o anjo de amanhã. O arcanjo de hoje foi o átomo primitivo de ontem. Tudo se transforma, quase as mesmas as palavras dos imortais ao velho conceito que a química demonstrava não haver extinção nem novidade, somente transformações da energia molecular primitiva, sempre em terminas modificações. Por volta de 1872, na Inglaterra, William Crookes realiza experiências notáveis e detecta um tipo de radioatividade primária, os raios catódicos. Mais tarde, o Röntgen detecta determinados raios invisíveis que atravessam a matéria e que imprimem. São os raios X. Rutherford vai examinar os raios delta, gama e percebe uma infinidade de moléculas radioativas. E surgem as primeiras experiências que vão revolucionar a filosofia e, por consequência, a vida na Terra. A física das probabilidades. A física das probabilidades é também denominada física nuclear, porque ela não fica na forma, ela vai ao núcleo, à partícula central e constata que nada é íntegro, é material e é permanente, descobrindo na doutrina do pensamento do passado dos átomos que eles próprios não são indivisíveis. Daí a razão, átomos não divisíveis. Eles são divisíveis. O átomo é uma estrutura que faz andar o universo, porque ele tem o núcleo, ele tem o próton, ele tem à sua volta aquelas outras duas partículas que giram em sentido oposto e dão pela velocidade a sensação da massa. Mas o átomo, afinal de contas, não é apenas isto, são as micropartículas atômicas. E se chega ao infinito de natureza conceptual. No ano passado, se consegue identificar a mais mínima partícula que existe no universo, depois de 60 anos, e se constata como o neutrino
neutrino, que era considerado a menor partícula, que é tão extraordinário e tem uma velocidade tão impossível de calcular que atravessa uma galáxia em alguns segundos. A nossa galáxia pode ser mensurada se nós tomássemos um veículo com a velocidade da luz de um extremo ao outro da galáxia, na horizontal, nós gastaríamos 25 mil anos-luz. O neutrino faz isso na rapidez do pensamento e se desintegra. Mas além do neutrino, outra partícula, ainda menor, somente inconcebível matematicamente, porque nunca pôde ser detectada. Até que, nos grandes dutos de partículas entre a Suíça e a França, se pôde produzir o choque de prótons. E surgiu exatamente essa peculiar partícula, levando-nos quase ao nada. Mas o nada não existe, porque há sempre algo menor, infinitamente menor, que é a realidade. A energia passou a ter um caráter luminoso. E na luz, nós vamos ver que ela é constituída de campo vibratório e de matéria. Então, nas suas ondulações, nós estamos diante de onda que se faz matéria, matéria que se faz onda. E o ser humano é um congregado de partículas nas quais a energia se adensa, a energia se dilui. E o ser que a aglutina é a energia primitiva do universo. É a energia pensante. Imaginemos rapidamente embora aquela grande nebulosa que aparece no espaço, mas que aparece de onde? E que é sendo levada para uma região fria. Mas onde está essa região fria? No universo. Ela condensa os gases e dá lugar ao início para acontecer o Big Bang há 14 bilhões de anos e daí termos a partida do universo. Mas os imortais, conforme a questão 540, de que tudo é uma sucessão de oportunidades e de fatos, vem dizer que somos energia pensante. A energia estática e a energia pensante. A energia que modula a matéria e a energia que é o pensamento. E Deus é a inteligência suprema deste universo. A causalidade absoluta e primeira. E nós somos criaturas desse inefável amor e tentando compreender a nossa própria marcha na busca da felicidade. Então, vamos ver a filosofia procurando dar ao homem um sentido. Quando Beethoven vai compor a 9ª Sinfonia, considerada a mais grandiosa da humanidade, a Sinfonia Coral, ele tem um desejo imenso de colocar algo que possa fazer vibrar. Ele era muito amigo de Schiller, o poeta alemão. E Schiller fez uma ode à alegria. E Beethoven utiliza-se dessa ode da alegria e faz a grande mensagem da 9ª num coral esplendoroso, falando do homem que é bom, da natureza que é gentil, da vida que aglutina moléculas. E logo depois, a Europa que está fremindo entre uma guerra e outra, cria o hino à Europa. Bebo na tua taça a imensa alegria do prazer e embriago-me do champanhe glorioso das tuas palavras. É a sede do homem pelo infinito. É o desejo do homem pela beleza. E então a beleza, dirá mais tarde o grande russo. Ele terá a ocasião de dizer, em uma obra das mais grandiosas, que a beleza salvaria o mundo. Esse pensamento de que a beleza salvaria o mundo não é uma referência à beleza orgânica, é a harmonia. A harmonia é da pétala de uma flor, a harmonia da asa de uma ave, a harmonia da barbatana de um peixe ou de um batráquio, a harmonia de um pensamento que pulsa e que ama.
entronizando a ternura de Deus e a felicidade de poder amar, dividir, repartir. Por isso, esta filosofia do Espiritismo veio dizer que a nossa vida tem um sentido. Somos seres imortais, diante da beleza galáctica do universo. A sinfonia do universo. Até hoje parece que os grandes instrumentos de captação registram o